Olá, pessoal. Eu me chamo Malone Rodrigues e esse é mais um dos vídeos que eu estou fazendo como aula, onde eu trago um tema e tento explorar eles com vocês como conteúdo, no desejo de que vocês possam aprender, se aprofundar em um tópico, em um conteúdo. E o tema de hoje é Hurry Sickness, ou Síndrome da Pressa. Você já ouviu falar, já escutou? Então, esse é o nosso tema e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que se torna tão relevante para os nossos dias atuais. Turma, eh, a síndrome da pressa, ela não está catalogada como uma doença, por enquanto, mas nós entendemos ela como um padrão de comportamento que leva a um estado de adoecimento. É aquele processo, aquela forma de viver, de existir, de se relacionar com a sociedade, com os nossos ambientes, que nos conduz para um processo de adoecimento. Como é que a gente pode fazer uma analogia para entender? Lembrem-se do burnout. Burnout é uma doença ocasionada pelo ambiente do trabalho. Seria um pouco mais assim essa associação. A síndrome da pressa, ela vem como uma consequência de um comportamento. Bom, como é que a gente pode identificar e como é que ela é caracterizada nas pesquisas? É pela sensação de constante aceleração, de constante estar na correria, mas muita calma nessa hora. É normal a gente conversar e trocar alguma ideia com as pessoas e dizer: "Ah, eu tô na correria, não posso. Ah, a vida tá uma corrida, estou na correria, estou na pressa". Isso é um reflexo na nossa vida contemporânea. Mas por que eu quis trazer esse tema com vocês, para vocês? Pra gente poder refletir e olhar com calma para o nosso estilo de vida, tá certo? Então, na hora de estudar, de analisar e como que alguns pesquisadores olham para a síndrome da pressa, este essa forma de lidar, de entender que leva a um adoecimento, bom, essa sensação constante, então, que o indivíduo tem que a sua vida está sempre correndo, sempre falta tempo. É possível crer que no início, a pessoa vivia de uma forma onde ela tinha, de fato, várias demandas e precisou gerenciar o seu tempo de uma forma mais acelerada. Contudo, isso foi virando rotina, padrão. Então, esse padrão de comportamento de estar sempre correndo com pressa gerou aí a síndrome da pressa. Então, o conceito da síndrome da pressa foi realizado por dois cardiologistas que iniciaram lá em 74, não é tão novo assim. Embora muitas pessoas não conheçam, não saibam dessa síndrome, lá desde 74, esses dois pesquisadores, Meyer Friedman e Hai Rosman, pesquisam o impacto da aceleração no comportamento humano. Como é que eles começaram? Eles, nas suas pesquisas, eles identificaram o que eles classificaram tipo A, que são um estilo de vida. Esse estilo de vida que eles conceituaram como padrão tipo A, que são aquelas pessoas que estão sempre em processo de aceleração, correndo contra o tempo, sempre correndo, mesmo quando não precisam. Eles começaram a estudar isso com pacientes que tinham sofrido infarto. Então, ao analisar o estilo de vida dessas pessoas, eles perceberam que a forma como elas se relacionavam com o ambiente à sua volta era de uma forma acelerada. Então, se a gente fosse olhar assim essas características de comportamento, os pesquisadores trazem três elementos, que é a sensação de urgência do tempo, de haver muito o que fazer em pouco tempo. Muita calma. Eu sei que às vezes a nossa vida é assim, mas as pessoas que vivem na síndrome da pressa, nesse tipo A de estilo de vida, estão sempre assim, inclusive quando estão de férias, só para a gente ter um exemplo. Claro que existem níveis de síndrome da pressa que a gente pode aí olhar com calma, tá? Também identificaram uma competitividade acentuada
Tudo para esse tipo de pessoa sempre é um desafio que está competindo com outras pessoas, sempre. Não é só uma demanda, não é só um trabalho, tudo é uma competitividade. E aí, o que a gente já conhece, mas aqui o nome bonito, né, que é a polifasia, que é essa habilidade de pensar ou fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Talvez você pense agora: "Ah, mas as gurias conseguem". Durante muito tempo se levantou essa falácia, essa ideia, uma fake news, que as mulheres podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem várias vários fundamentos dessa frase. Alguns teóricos acreditam que foram cunhadas, criadas para colocar que as mulheres devem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Devem ser mães, devem cuidar da casa, devem trabalhar, mas isso não é verdade. Embora haja elementos cognitivos de uma sensibilidade, uma habilidade de gestão de recursos no cérebro feminino, isso não quer dizer que elas podem, que elas estão aptas e devem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma falácia. Mas as pessoas que estão sobre a síndrome da pressa tendem a fazer isso, a pensar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Durante um tempo eu estudei ali na área da comunicação, e eu me lembro muito de falar que isso era uma habilidade, ser multitask, multitarefa. E que a gente tem que analisar com calma. Uma coisa é eu saber fazer várias coisas, eu ter habilidades para distintas coisas. Outra coisa é eu ter que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, só para a gente ver. Então, essa aqui é algumas das características. Então aqui eu vou delimitando, então eu quis fazer essa base com vocês para a gente conversar sobre a fundamentação, da onde que vem essa síndrome da pressa. Tem outros autores aqui, os que eu quis trazer esses, que são os princípios, foram os primeiros a desenvolver essa teoria, esse pensamento. E agora eu vou fazer um caminho com vocês. Eu vou propor para a gente conversar sobre o impacto da aceleração. A síndrome da pressa nada mais é do que a forma como nós estamos vivendo. Não que nós, sejamos, diagnosticados com essa síndrome, mas olhar para a nossa vida e refletir: "Como é que eu estou conduzindo a minha vida?". E aqui eu digo por mim, às vezes que nem eu trabalho, estudo, trabalho em 3 lugares, tenho a minha carreira pessoal, e a gente está sempre imerso nesse mundo. E às vezes a nossa relação com o relógio tende a ser um pouco prejudicial. Por isso é importante refletir e entender um pouco desses processos. E aí que eu vou trazer então a temática agora da aceleração para vocês. E começo trazendo aqui o livro de um grande sociólogo, que é o Hartmut Rosa, que ele tem aí o livro Aceleração, a transformação das estruturas temporais da modernidade. Hartman, ele vai refletir um pouco sobre a nossa relação com o tempo. E aqui o tempo do relógio, o Cronos, né, esse tempo de 24 horas que nós todos recebemos sempre ao nascer ali do nascer do sol, durante uma jornada, um ciclo do nosso planeta, a gente organizou em 24 horas. E como é que a gente organiza esse tempo? O Hartman, ele vai refletir que está havendo uma aceleração que está impactando nas mais diversas dimensões da nossa vida e também nos levando para um processo de adoecimento. Eu vou fazer um pequeno compilado de alguns elementos do livro para a gente poder refletir e conversar. Segundo o autor, né, o tempo atual é uma reclamação que há uma acentuada escassez de recursos temporais. É como se faltasse tempo. O tempo que eu tenho não me basta, eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. No final do dia eu sempre chego com aquela sensação que eu não consegui fazer tudo, que me faltou tempo. Ele entende e reflete que essa é uma sensação geral, que muitas pessoas estão passando por essa sensação de falta de tempo, que nos faz refletir: "Mas como assim? Se nós todos recebemos as mesmas 24 horas, como é que eu não estou conseguindo dar conta?". E é claro que aí vai surgir uma demanda
enorme de gestão do tempo, e eu não concordo muito, eu vou falar um pouco disso depois para vocês, como é que a gente tem que olhar para essa gestão do tempo, mas ele vai trazer esse elemento dessa escassez de recursos temporais, que vai impactando no nosso ritmo de vida. Porque a gente vai, com essa sensação de falta de tempo, começamos a acelerar. E a gente vai acelerando cada vez mais. Fazendo processos juntos, inúmeras coisas ao mesmo tempo, porque nos falta tempo. A gente não dá conta de fazer o que deveria fazer, então a gente começa a iniciar esse processo aí, a aceleração. Hartman também vai refletir que nós deveríamos olhar para alguns impactos que ele vai fundamentar como a destemporalização da vida e a desincronização dos sistemas sociais, que vai impactar nessa aceleração social frenética. Que esse nosso estilo de vida está sendo impactado por esses fenômenos que ele nominou aqui, né, então, como destemporalização da vida e desincronização de sistemas sociais. E que vai nos gerar, então, essa aceleração social frenética. E agora eu vou ensinar para vocês esses dois conceitos para a gente refletir e pensar. Então, na hora de a gente pensar a desincronização de sistemas sociais, eu fiz aqui uma dinâmica para a gente visualizar. Imaginem vocês que nós estamos inseridos numa sociedade. E nós estamos nos relacionando com outras pessoas. E aqui pode ser na nossa dimensão dos estudos, da família, do trabalho, não importa. A gente está em relação com outras pessoas. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, esse ciclo aqui amarelo seria as nossas relações com os indivíduos. E são inúmeros indivíduos que a gente se relaciona. Muito por causa da nossa vida contemporânea, de inúmeras conexões, e que também passa por uma outra relação, que seria a relação digital. Então, o ambiente online. Então, tanto a questão física quanto online são impactadas pelas nossas relações, que são de forma muito perspicaz, assim, que o Hartman vai refletir, esses sistemas sociais são acelerados. Então, cada pessoa vai vivendo num ritmo, e cada vez mais acelerado. E esse ritmo acelerado vai nos impactando, vai nos gerando um estímulo a ser mais ágil, a agir de forma mais acelerada. Quando eu vejo que o meu colega produz muito mais, quando eu vejo que aquela outra mãe faz inúmeras coisas, cuida dos filhos, da família e também trabalha e faz, nós vamos sendo impactados. E aí eu gosto de refletir que mesmo durante o período pandêmico, onde nós ficamos em isolamento, essa aceleração também continuou. Algumas pessoas desaceleraram, mas aquelas pessoas que estavam conectadas viam ali pelas redes, o pessoal aprendeu a fazer pão, o pessoal está lendo 6 livros. Isso também ia fazendo um processo de aceleração. Hartman vai refletir então que nós temos uma desincronização dos sistemas sociais. E isso também acontece de outros fenômenos. Quando a sociedade vai vivendo de forma acelerada, vai mudando princípios e conceitos, e às vezes algumas instituições não mudam, estão num ritmo mais lento. Ele vai refletir sobre a política, as estruturas políticas que continuam na mesma batida. Nem tudo é ruim nesse processo de aceleração. Algumas coisas estão mudando, mas na grande maioria, o que ele queria brifar é o impacto dessa desincronização do indivíduo aos sistemas sociais, aonde o impacto da aceleração vai fazendo essa sensação desse descompasso. Segundo conceito que o Hartman vai trazer é a destemporalização da vida. Ele entende a destemporalização da vida como resultado do ritmo acelerado das mudanças sociais e tecnológicas na sociedade moderna. Estamos diante de um exemplo, 5G. Uma internet cada vez mais rápida, cada vez mais acelerada. E isso vai impactando na forma como nós vivemos. E isso é fato, gente. Recentemente eu fiz férias
e fui para um outro país e acabei decidindo não contratar o serviço de internet. Então eu só tinha internet quando chegava no hotel ou quando ia acessava algum café. E eu consegui perceber de forma, assim, prática, o quanto estar desconectado, sem nenhum estímulo, me fez desacelerar, desconectar e estar mais atento e presente no ambiente aonde eu estava. E isso é um fato, detectei isso, né, e percebi o quanto essa tecnologia, às vezes, vai nos impactando. Imaginem vocês, quando um reloginho, quando chega uma mensagem, chega um e-mail, já começa um contador. A pessoa recebe a mensagem, já tem que responder, a outra já vai respondendo, e assim vai indo esse processo de impacto no outro. Quando na verdade nós deveríamos parar e refletir sobre esse processo de aceleração. Aqui o Hartman vai quer dar, né, que essa destemporalização da vida, um dos elementos é a tecnologia na nossa sociedade contemporânea. Ele vai dizer que esse fenômeno leva as pessoas a perderem a referência temporal, sentindo uma constante escassez de tempo e uma necessidade de aumentar o ritmo da vida para lidar com as múltiplas demandas. Hoje nós somos acessados por qualquer meio e de qualquer lugar do planeta. No semestre passado, eu atendia uma empresa de Portugal, estando no Brasil. Isso é uma realidade que hoje é normal, a gente já percebe empresas que estão contratando pessoas de outros países. Isso é uma base, é um novo comportamento. Isso tende também a impactar nesse processo de ritmo de vida, porque a gente recebe mensagens. Imagine quando nós precisávamos falar com alguém no passado. Eh, eu já peguei o telefone, né, então a gente tinha SMS, ainda não tinha essas aplicativos de mensagem instantânea. Mas já tínhamos os torpedos. Mas os meus avós tinham as cartas, tinham que ligar para a pessoa, e por telefone convencional, a pessoa precisava estar em casa. Hoje nós temos acesso a uma pessoa a qualquer momento. E eu tenho uma fama horrível, porque eu não respondo na hora. Eu sou aquele público que eu tenho horários para responder as mensagens, e-mail e mensagens instantâneas. Porque eu me organizo assim. E sei o quanto algumas pessoas se chateiam e ficam irritadas pela minha demora em responder. Mas é o meu time, é o meu ritmo. Mas outras pessoas sentem essa urgência que tem que estar respondendo, tem que ser o mais rápido possível. Isso vai impactar no nosso ritmo de vida. Hartman também vai dizer que a aceleração cria um estilo de vida agitado, onde a sensação de urgência e pressa para realizar tarefas é comum, resultando em um mal-estar social devido ao estresse e à sobrecarga causados por essa velocidade imposta pela vida contemporânea. Eu estou dando um elemento da tecnologia, mas existem outros fenômenos que nos atravessam, seja nas nossas esferas de trabalho, família, de escola, de estudos, da sociedade, que são de forma mais ágeis e que impactam a forma como nós lidamos, seja nas relações afetivas, nas relações de trabalho. É o mundo todo vivendo de forma acelerada. Não estar nesse compasso nos faz ser diferente. Nos faz, mas como tu demora para responder? É um estranho habitando aí esse contexto que hoje o normal é ser ágil, ser rápido, ser veloz. Então, e por último, assim, dos elementos que tem, claro, a gente tem vários, mas eu quis brifar alguns para a gente começar, para também para a aula não ficar grande, que é a aceleração social frenética, que refere-se ao ritmo vertiginosamente rápido dos processos sociais na sociedade moderna, impulsionados pela busca constante de produtividade, inovação e eficiência. E aqui eu, eu fui frei franciscano, frade, monge franciscano. Então, no início ali da minha juventude, fui durante 10 anos. Tem um elemento que me marcou muito e que eu vejo hoje quanto a mudança cultural foi impactada, que são o processo de finitude. É, aqui eu não estou falando, né, daqueles processos mais humanizados, mas eu quero pegar o velório, a finitude. No interior, havia um processo de ter um ritual demorado.
Se demorava quase um dia inteiro, uma noite inteira. Havia toda uma vigília para que todos os familiares, amigos pudessem ir até o ambiente, se despedir da pessoa falecida. No meio urbano e no nosso novo contexto, inclusive, e depois agora, e aí que me chamou muita atenção, no interior, isso mudou. Algumas comunidades são tradicionais, mas a maioria é em torno de 1, 2 horas. Tu contrata a capela mortuária pelo aquele período, 2 horas. Na cidade, 1, 2 horas que as pessoas são avisadas e muitas pessoas não vão. Vão lá, passam rapidinho, fazem a sua despedida nesse momento da finitude humana. E aí foi quando eu tive aquele estalo, né? Olha só, não temos nenhum tempo mais para vivenciar esse momento da despedida. Claro que tem outros fenômenos que nós não queremos encarar a finitude, não queremos sentir a dor, não queremos, então tudo tem que ser muito rápido. Isso é um dos processos que são impactados na vida contemporânea pela aceleração. O Hartman também vai falar que essa aceleração abrange todas as áreas da vida, levando as pessoas a se sentirem constantemente sobrecarregadas e ansiosas para acompanhar o ritmo acelerado da sociedade, o que resulta em uma sensação de pressa e urgência, levando ao estresse e à sobrecarga. Como resultado, a qualidade de vida é afetada e surgem patologias sociais como a síndrome da pressa. Percebam que a síndrome da pressa não cai do céu. Ela é fruto de um comportamento que também é social, a forma como nós estamos vivendo. Na área da academia, né, trabalho na área da educação, eu vejo o quanto nós também somos estimulados. Tem que produzir, tem que fazer, tem que a todo momento. É claro que a gente tem que produzir, tem que pesquisar, tem que produzir conhecimento, mas também no ritmo adequado, porque a gente não vem se estudar. Eu coloquei um disparador, um alerta no e-mail no Google acadêmico, né? E toda vez que surgisse um artigo da minha área, viria para o meu e-mail. Eu usei durante uma semana. Era tanto artigo chegando. Eu ia salvando e não conseguia ler. Então, percebam o quanto a gente vai sendo acelerado. Então, essa síndrome da pressa faz parte de outras patologias sociais. Ansiedade, depressão, burnout e muitas outras que são frutos desse comportamento acelerado. Então, aqui, né, eu vou trazer para vocês, olhando com mais atenção para a síndrome da pressa, como dentro dessas patologias da aceleração. Elementos que nos podem. Opa, deixa eu observar isso com calma, certo? Então, uma das patologias que o Hartman vai trabalhar na pesquisa dele é a pressão do tempo, que refere-se à constante sensação de falta de tempo e a pressão para realizar mais tarefas em menos tempo. Isso pode levar ao estresse crônico e uma sensação constante de sobrecarga. É aquele indivíduo, aquela pessoa que está sempre de forma ansiosa, impactada sobre aquele estresse demasiado, o estresse crônico. A gente sabe que o estresse faz parte e ele é bom, ele nos dá impulso. O problema é o estresse crônico, que essa vida acelerada, essa vida corrida, vai inflamando o nosso organismo e vai nos levando a essa sensação de exaustão, de sobrecarga, de ao chegar ao final do dia, a culpa de não ter feito tudo que era necessário fazer, vai virando uma bola de neve. O segundo é superestimulação, que refere-se ao constante bombardeio de estímulos e informações, resultante do acesso instantâneo às tecnologias de comunicação e entretenimento. Isso pode levar à dificuldade de concentração, esgotamento mental e dificuldade de sono. Sabemos que estamos aprendendo como que a gente se relaciona com os aparelhos tecnológicos. Eu ainda sou da geração que foi ali a primeira geração a começar a ter acesso com a internet, com o computador, com o smartphone.
Mas eu percebo aí na gurizada que já nasceu nesse ambiente o quanto eles sofrem, o quanto isso impacta no bem-estar deles, até que eles tomam consciência, e às vezes muito pela dor, que não tá legal essa forma de se gerenciar. E às vezes são detalhes que a gente vai tendo que ter de comportamento. Um exemplo, eu quando chego em casa, depois do dia de trabalho, acesso o telefone, respondo as últimas mensagens que preciso e deixo o telefone na base, não toco mais nele. Eu vou desacelerando quando chego em casa. Ah, mas aí tu vai olhar uma TV, mas tem um computador. A gente tem que. Eu fui mudando, eu vou ler um livro, vou tomar um chá, porque isso para me impactar, porque estava impactando no meu sono. E se eu não consigo descansar bem, outro dia eu não estou com pique, não estou com a energia necessária. E isso são formas como a superestimulação impacta no nosso ecossistema de vida. E aí, claro, não estou dizendo que isso é ruim, mas que a gente precisa encontrar formas saudáveis e equilibradas de usar os meios tecnológicos, né? Outro elemento que a gente tem de impacto da superestimulação é a falsa vida. Quando a gente olha aquelas pessoas no Instagram, nas redes sociais, na internet, a vida é perfeita. Nossa, essa pessoa faz tudo isso e com 30 anos, nossa. E aí, claro, é um elemento que eu sempre gosto de refletir com a gurizada e também no consultório, que eh, qual- a vida daquela pessoa tem o ritmo dela. Qual é o teu ritmo? O que que você consegue fazer? Teu ritmo é diferente do outro. Esse é um pouquinho que eu faço aí a reflexão. Outro elemento que ele vai trazer, Hartmann vai trazer, é o esgotamento, que refere-se à exaustão física e mental causada pela constante demanda de produção, consumo e envolvimento em atividades. O esgotamento pode resultar em uma sensação de esgotamento emocional e físico. Esse esgotamento acaba a energia, né? A gente vai indo, vai indo, vai indo, vai dando conta, entra no piloto automático, faz porque tem que fazer, mas chega um momento que o nosso corpo não aguenta. O nosso corpo, ele vai dando sinais que está numa batida, num ritmo que ele não vai dar conta. Mas muitas vezes a gente liga o piloto automático e vai, chegando no momento onde tem depois uma queda brusca na nossa, no nosso bem-estar, na nossa nas vitaminas, a gente vai perdendo essa habilidade de encarar. Aí qualquer coisa já fica mais frágil, já pega uma gripe, aquele constante resfriado que nunca acaba. Isso tudo vai sendo um reflexo desse esgotamento. Outro elemento que ele vai trazer é a desorientação temporal. Refere-se à perda de referência em relação ao tempo, em que as pessoas sentem que o tempo passa rapidamente e têm dificuldade em acompanhar o ritmo acelerado da vida moderna. É como se de repente, né, tu tá fazendo as coisas e meu Deus, já é meio-dia. Nossa, já chegou o final do dia e eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Essa desorientação que sempre vem conectada com uma culpa por não conseguir dar conta do que era necessário, vai impactando a nossa vida e o nosso bem-estar. O que eu trouxe para vocês, né, eu vou deixar também aqui nos materiais. Se você está acessando, está vendo esse vídeo pelo YouTube, tem o link do meu site. No meu site eu vou deixar ali alguns artigos de referência que eu usei para essa aula, como materiais complementares. Mas aqui é uma pesquisa que foi feita em 2016 pelo Instituto que pesquisa o estresse crônico, e eles pesquisaram em Porto Alegre e em São Paulo, identificaram algumas características em pessoas que seriam classificadas como que sofrem da síndrome da pressa. Alguns elementos aí como cansaço crônico, emocional, dores, angústia. Então, aqui alguns elementos que a pesquisa elencou. E aí, juventude, agora a gente chega, né? Eu pergunto, putz, tá, e agora? Daqui a pouco você se identificou, bah, eu tô nesse ritmo acelerado, tô percebendo que eu não tô legal. O que fazer? Eu gosto de elencar que a gente não tem receita de bolo. A gente não gosto, não confio em receita de bolo na vida humana. Porque cada vida é única. A minha vida é diferente da tua. Como tu conduz a tua vida
é muito diferente da forma como eu conduzo a minha. Mas a gente pode ter elementos de inspiração, coisas saudáveis, comportamentos saudáveis que podem inspirar a levar a minha vida. Eu dei o exemplo do celular. Isso eu aprendi, foi uma inspiração de uma outra pessoa. Estava lá numa palestra, ela falou que fazia isso, ou que ela mexia no celular de pé, não sentava para mexer no celular, porque se ela sentasse, a atenção dela era sequestrada e ela nem percebia que ficou tanto tempo na internet. Então, isso são inspirações. E eu vou trazer 4 inspirações para vocês que para começar a pensar essa nossa forma de relação com o tempo. Essas são as 4 que eu vou tentar conversar, vou explorar nas minhas redes sociais, no meu site, e eu pretendo fazer um vídeo sobre cada uma delas para vocês. E aqui eu não vou aprofundar tanto, mas vou trazer aí para como um aperitivo para motivar vocês. Então, eu falei do gerenciamento consciente do tempo. Eu não curto quando vem aqueles cursos, aqueles livros, 10 formas de você gerenciar o seu tempo, 10 formas de ser mais produtivo. Turma, cada um tem o seu ritmo. Eu defendo que um tema que eu vou trazer em uma outra aula que é sobre cronobiologia. Cada um de nós tem um tempo, um ritmo de vida diferente. Podemos fazer as mesmas coisas, mas a gente funciona de forma diferente. Eu de manhã sou super funcional. Com certeza tem pessoas que de manhã são caquinho. Eu de noite tenho diminuição na minha energia cognitiva. Mas tem pessoas que estão ali, ó, full time. Então é importante, por isso que eu gosto de falar do gerenciamento consciente do tempo. Esse gerenciamento do tempo são dicas que podem funcionar, mas é importante entender que é uma inspiração. Técnicas de gerenciamento saudáveis do tempo diferem de técnicas de produtividade, que é isso que eu estou falando para vocês. Eu não confio muito nessas metodologias muito assim, sabe? Ah, faça isso e você vai produzir muito mais, em menos tempo. Mas gosto, por exemplo, do Pomodoro, que é aquela metodologia de se concentrar durante 20 minutos. Ficar imerso de forma flow numa demanda. Para mim funciona. É algo que para mim, assim, faz muito sentido. Quando eu preciso concentrar em uma demanda, eu foco aquela meia hora só naquilo. Para mim funciona. Daqui a pouco para você não pode não funcionar, mas eu iria o pêndulo mais para técnicas de gerenciamento saudável do tempo do que técnicas de produtividade. Um elemento que é importante para refletir nessas técnicas de gerenciamento saudável são como eu organizo a minha atenção. No fundo, é a nossa atenção. A nossa atenção é o disparador de estímulo que vai usar o nosso tempo. Se eu tô com a minha atenção difusa, tô fazendo outras coisas, meu tempo ali, o cronômetro tá rodando. E eu tô com a atenção lá, 1000 coisas e não tô focando em nada. O exemplo que eu dei do Pomodoro, que é uma metodologia de focar em uma única coisa durante 20 minutos ou 30 minutos. A atenção está plena, está funcionando ali. Isso é um dos elementos que gerenciamento saudável pode funcionar no nosso tempo. E ajudar no que é prioridade. Tudo é urgente. Olha, turma, às vezes as pessoas me acessam, tudo isso é urgente, é para ontem. Pode ser para ontem. Mas será que isso não é a tua desorganização que agora está caindo sobre mim? Vamos refletir. Eu não posso, não tem como fazer isso agora. Vou falar do não depois. Mas refletir, sabe o que é prioridade? No meu dia, né? Quando eu tenho que trabalhar, tenho que fazer várias coisas. Eu faço várias coisas. Eu elenco uma lista, ó. Isso, isso e isso. Eu tenho que fazer, depois eu vou numerando, ó. Vou fazer isso primeiro, depois isso, depois aquilo, depois isso. E aí eu vou gerenciando de forma saudável o meu tempo. É o que funciona para mim. Então, essas são minhas dicas aí para o gerenciamento consciente do tempo. Vai ter um vídeo depois só sobre isso. Falei um pouquinho para vocês que eu acho que é importante, é o saber dizer não. Eu trabalhei isso em terapia, gente. A saber dizer não. Parece que eu falei para vocês, eu fui frade, né? Eu fui frei franciscano durante 10 anos. Saí do mosteiro, então me inseri no mercado de trabalho, tive que estudar, e num tempo diferente, mais velho do que meus pares. Então,
sempre tinha aquela sensação de que eu preciso aproveitar todas as oportunidades. Eu preciso fazer, porque eu sou mais velho do que os meus pares. E chegou um momento que eu entendi que não. Não, isso não, nem sempre isso é uma oportunidade. Ou dizer um não de forma educada. Olha, obrigado pelo convite. Agora eu não posso. É possível para um outro momento, que aí eu me organizo para atender de forma adequada? Não, não é possível, lamento. Ou é possível. Às vezes com não, a gente organiza as demandas, né? Então, isso do não, o autocuidado. E aí eu trago o dolce far niente, que é uma máxima que é atribuída aos italianos, da beleza da calma, de não fazer nada, do ócio criativo. Eu acho que isso é um elemento assim, ó, muito importante. Porque se a gente vem numa batida de exaustão e ocorrendo, tu vem fazendo, tu chega num cansaço e se consome. E a gente sabe que um corpo cansado, uma mente cansada não é criativa, não é produtiva. Então, a importância de parar, de ter momentos de quietude, de silêncio. Então, aqui o dolce far niente, que também conecta com descanso e dormir. Jovens, e aqui esse é o meu perigo. Eu durmo pouco. Eu não preciso dormir tanto. Eu durmo com facilidade. Mas isso já me levou a riscos. Por dormir pouco, me senti assim, não preciso dormir às 8, 9 horas aí, que é um luxo. Aí eu com 5, 6 horas tô ok. Mas isso durante muito tempo. Trabalhava em 4 lugares, estudando um monte de coisa, e fazendo exercício, eu percebi que eu levei a um consumo de energia cognitiva que chegou à beira de um adoecimento. Então, opa, então é importante, aí tem várias pesquisas que mostram a importância de dormir. E aqui deixei para o final, cereja do bolo, que é a meditação slow. Vai ter um vídeo só sobre meditação slow, falo muito, né, quem me conhece, um pouco assim da minha carreira, eu estudo as práticas contemplativas, criei uma metodologia de meditação, que é a meditação slow. Nós vamos segurar porque esse vídeo tem muito foco, mas vai ter outros materiais, quem quiser acessar ali os meus canais, onde eu falo e aprofundo sobre a meditação slow. A meditação slow, a metáfora que eu gosto de usar é daquela historinha de Esopo, onde a tartaruga e a lebre, o coelho, apostam uma corrida. E a lebre sai correndo na frente. Só que ela corre tão rápido, que ela é levada à exaustão. E tem uma crise de burnout. E aí ela tem que descansar, ela tem que parar. O corpo dela não aguenta. E ela ali, ó, despenca. E a tartaruga, que veio no ritmo dela, na sua velocidade, não só passa a lebre, como ela ganha a corrida. E que slow não é sobre ser devagar, sobre ser vagaroso. É sobre autoconhecimento. É sobre entender o seu ritmo. Como? Com práticas de meditação, com práticas de centramento, de consciência. Foi a partir daí que eu criei essa metodologia de meditação que ajuda, sim, no bem-estar, mas também a trazer a consciência sobre qual que é o meu ritmo adequado de vida. Então, digo, né, que a tartaruga, ela não foi devagar, ela foi no ritmo dela, no seu ritmo adequado. Se eu pudesse, quando eu classifico a meditação slow é um método de meditação que tem por objetivo auxiliar as pessoas a encontrarem o seu ritmo de vida adequado, equilibrado e saudável. Esse é o conceito da meditação slow, onde eu unifiquei as práticas meditativas, que é a minha área de pesquisa, com a filosofia slow. Se você não conhece, tem um slow movement, que é um movimento pela desaceleração. Ele nasce na Itália, tem várias vertentes. Eu vou fazer um vídeo só sobre o slow movement, mas ali eu trago esse conceito da teoria do slow movement, uno com as práticas contemplativas, e aí nasce a meditação slow. Rapidinho, só para mostrar para vocês o que é a técnica da meditação slow. Logo, logo,
vai ter um livro, mas tem artigos, tem materiais sobre essa prática que eu vou disponibilizar aqui nas redes para vocês. Como é que funciona o encontro da meditação slow? São 5 semanas, onde 5 ou 6 semanas, depende aí do contexto, mas a gente tem uma acolhida inicial, depois tem um alongamento do corpo e da respiração, se faz a primeira prática, que aí é uma meditação mais diretiva, onde a âncora é o corpo, nós vamos escaneando o corpo, depois se conduz o praticante para uma imaginação, aí a âncora é a imaginação, vai ser um jardim, depois aí tem um momento de silêncio, e aí retornamos da prática para a partilha slow. E aqui está um pouco o diferencial. Em cada semana, o praticante é estimulado a desenvolver uma das suas sensibilidades dos 5 sentidos. Recordem que os nossos sentidos são a forma como nós nos relacionamos com o ambiente, como que nós coletamos as informações do ambiente. E nesse processo acelerado, nós estamos perdendo essa habilidade do tato, da visão, da audição. E a meditação slow, além de inserir a prática da meditação, ela vai estimulando o praticante a desenvolver esse elemento. Por fim, nós temos o check-out, que então esse é o processo os passos que o praticante vai fazer na meditação slow. Aqui eu só organizei para vocês verem os níveis de atenção, os níveis de silenciamento e de conexão que o praticante vai fazendo durante a prática da meditação. A meditação slow foi a minha pesquisa na minha especialização, foi, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas nesse momento estou concluindo o curso de psicologia e no trabalho de conclusão do curso de psicologia, eu estudei os efeitos da prática da meditação slow nos afetos positivos e negativos de estudantes universitários. No meu canal tem outros materiais que eu falo sobre a meditação slow, então aqui é mais para apresentar para vocês e aprofundar um pouco dessa dica. Turma, deixo vocês com essa imagem da tartaruga que vai no seu ritmo. A tartaruga que tem autoconsciência do seu ritmo, do seu andamento. É isso, jovens. Essa era um pouco da nossa aula, né? Essa introdução sobre a síndrome da pressa. Eu quis fazer um apanhado aqui para vocês, olhando de várias dimensões, muito da sociologia, antropologia, psicologia, filosofia, que são as áreas aqui um pouco que eu navego. Eu sou o Malone Rodrigues, para quem não me conhece, esse aqui é o meu canal, essa é a série de vídeos, de conteúdos que eu estou trazendo para as pessoas. Lá nas minhas redes vocês podem conversar comigo, tirar dúvidas ou comentar aqui no vídeo. Eu espero que esse material possa ajudar na sua reflexão, no seu autoconhecimento, na sua busca aí por aprendizado, certo? Cuidem-se, vão com calma, no seu ritmo e não esqueçam de respirar. Tchau, tchau.